Olá, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre um tema que tem gerado bastante debate na internet brasileira, que é especialmente em relação ao catecismo da Igreja Católica, o catecismo promulgado pelo Papa João Paulo II em 1992 e as recentes críticas que tem levantado, especialmente o Centro Dom Bosco, com a tradução do livro do Michael Hines, Os Erros do Catecismo Moderno. Obviamente, esse levantamento, essa tradução do Centro Dom Bosco a esse livro aqui no Brasil tem gerado muitas polêmicas e muitas discussões que eu quero tratar um pouco aqui nesse vídeo, pois acredito que grande parte dessa polêmica é desnecessária, ou seja, a postura que deve ser debatida especialmente, não o conteúdo. Então, por conta de algumas pessoas não gostarem da postura, tanto do Centro Dom Bosco ou de outros influencers, acabam atacando o conteúdo. De qualquer forma, eu não vou tomar nenhum lado aqui, mas vou tentar construir a minha visão a respeito do assunto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, é importante a gente esclarecer o contexto, os argumentos e a relevância do debate com maturidade, coisa que tem sido cada vez mais rara nos debates no movimento católico aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que nunca foi muito profundo. Ainda assim está em um processo de amadurecimento. Então, é claro que eu sempre vou tentar parecer, ou pelo menos buscar uma posição mais verdadeira, complexa e madura o possível sobre o tema. Não pode ser tratado, o tema não pode ser tratado com um simplismo ou com um reducionismo. Pois bem, vamos contextualizar brevemente o que aconteceu. Recentemente, o Centro Dom Bosco, um centro famoso, católico, militante do Rio de Janeiro, que já construiu muita coisa no Brasil, inclusive através da sua editora, mas é claro que tem um posicionamento muito polêmico, é uma forma de lidar e de fazer o marketing que talvez mais atrapalha do que ajuda o movimento tradicional no Brasil, lançou a tradução do livro do Michael Hines, Os Erros do Catecismo Moderno, um livro que eu inclusive adquiri para conhecer mais sobre o assunto, mas ainda não chegou. Nesse livro, basicamente, ao que parece, o autor faz algumas críticas ao catecismo amarelinho, né, famoso amarelinho, promulgado pelo Papa João Paulo II, apresenta alguns problemas, coisas que são comuns, né, dentre os materiais da Igreja Católica pós-Concílio do Vaticano II. E certamente o debate vale a pena ser construído e os argumentos valem muito a pena a serem ouvidos. Né? O problema é que apenas, talvez pela forma de marketing do Centro Dom Bosco, de realmente provocar um pouco mais do que deveria a situação, talvez seja uma estratégia de propaganda, enfim, não sei o que passa muito bem na cabeça dos organizadores, dos diretores, isso já gerou uma polêmica muito grande, onde foi interpretada como um ataque brutal e sem motivo nenhum ao catecismo moderno e, naturalmente, uma ofensa indireta a João Paulo II, ao Papa Bento XVI, que era cardeal Ratzinger na época da construção do catecismo, enfim. E é claro que muitos influencers, inclusive o próprio padre José Eduardo, Bernardo Kister, entraram aí para essa discussão com muita energia, né, simplesmente ali retribuindo o objetivo de combate, de choque, ao invés de tentarem desenvolver também uma discussão mais profunda sobre o tema. Né? Bom, eu não estou julgando aqui o objetivo deles, nem a consciência deles, mas é claro que eu tenho que analisar os fatos, né, de acordo com a realidade. E a realidade que me parece é que ambos, né, apareceram aí muito acalorados. O Centro Dom Bosco de um lado e também esses outros influencers, vamos chamar assim, os tradicionalistas de um lado e os católicos conservadores de outro, né, por outro lado. Bom, de qualquer forma, o livro me parece ser uma crítica argumentativa, analítica, sobre algumas posições pós-conciliares do Vaticano II. Né? Então, não me parece simplesmente um ataque reducionista, mas realmente uma crítica ali a ser observada. E é importante considerar, antes de tudo, o contexto que foi criado, ou o contexto no qual surgiu esse catecismo aqui do João Paulo II, né? O catecismo, famoso catecismo amarelinho. Inclusive, em minha edição é a edição antes de ser modificada pelo Papa Francisco, que eu vou falar também mais adiante. Primeira coisa que é importante entender, a Igreja Católica ela tem mais de um catecismo, tá? E inclusive o mais famoso, o que perdurou por anos, o que auxiliou
a construção de santos e de civilizações, foi o famoso Catecismo Romano, o catecismo promulgado por São Pio V e inclusive deferido pelo Concílio de Trento. Esse catecismo simplesmente talvez seja o modelo ideal de catecismo católico que a Igreja já lançou, porque ele é simples, ele é sucinto e ele avança na pauta da discussão sobre a doutrina católica sob o ponto de vista da ordem do credo, ou seja, a oração do credo, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, enfim, é assim que ele vai se desenvolvendo. Cada frase, cada termo do credo é um ponto complexo a ser discutido e explicado. Além desse catecismo, nós temos também o Catecismo Maior de São Pio X. O Papa São Pio X, né, aquele que foi aí o Papa muito combativo contra os modernistas, contra algumas heresias, ali no início do século XX, né, inclusive santo pela Igreja Católica, canonizado, amado por muitos tradicionalistas, mas sendo tradicionalista ou não, é provável que um bom católico o veja de fato como um santo e como um grande Papa que foi para a história da Igreja. O Catecismo Maior de São Pio X é um catecismo pouco divulgado ainda no Brasil. Eu acho que só os meios tradicionalistas utilizam ele para estudar, para divulgar a fé, enfim. E é um catecismo com a mesma ordem, né, de progresso sobre os temas, obviamente adaptado à linguagem e às necessidades do mundo moderno, do mundo pós-século XIX, do mundo que passou por revoluções, do mundo onde já existe ali um protestantismo muito mais aflorado do que na época do Concílio de Trento, que ainda era recente, um catecismo que foi lançado agora, né, o de São Pio X, num contexto de liberalismo, no contexto de comunismo, no contexto de ideologias modernas, e realmente é uma decadência filosófica muito grande. Mas é claro, ainda assim, trazendo consigo uma linguagem, uma ordem estrutural muito tradicional e semelhante ao catecismo romano, aquele catecismo do Concílio de Trento. E logo depois, é claro, nós temos aí, já após o Concílio do Vaticano II, esse catecismo que foi lançado como uma espécie de tentativa de se adaptar à linguagem e aos problemas do mundo pós-contemporâneo, ou seja, o mundo que, inclusive, mudou muito na casa dos 100 anos. O mundo onde São Pio X vivia era um mundo ainda assim muito conturbado, cheio de ideologias, mas as ideologias ainda não tinham colhido os frutos que ela gostaria, como colheu após a década de 60, década de 70, 80, Revolução Sexual, Marcusianismo, guerras, Guerra Fria, enfim. Naturalmente, também o avanço da ciência, né? Naturalmente, o catecismo moderno, o catecismo de João Paulo II, busca e tenta, com uma linguagem mais atual, esclarecer pontos com base na fé católica a respeito de problemas contemporâneos. Dentre eles, o aborto. Né? O aborto foi praticamente inserido ali na discussão pós-década de 50 e 60 no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, influenciando, portanto, todo o resto do mundo, como uma questão de política pública. Não só o aborto, mas as questões que acabaram começando ali junto com o aflorescimento da ciência, gerando debates de bioética, inseminação artificial, seria lícito ou não lícito, mudanças de sexo, cirurgias para mudar coisas de gênero, enfim. Essas discussões estão muito mais acirradas na década de 70, 80 e 90 do que há 100 anos atrás, ou até mesmo há 500 anos atrás. Neste caso, o catecismo amarelinho, que eu vou chamar de amarelinho, que é mais fácil de identificar, ele tem de fato a sua virtude em tentar esclarecer o que é Deus e o que é a Igreja Católica para um mundo completamente laicizado, tomado pelo ateísmo, tomado pelas ideologias, tomado por algumas religiões que não são nada ortodoxas ou que possuem muito pouco a ver ou nada a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Neste caso, é uma tentativa virtuosa de trazer luz ao debate, luz ao assunto. Porém, é claro que vale a pena trazer também algumas críticas que são, obviamente, válidas do ponto de vista honesto intelectual, que são justamente em relação a alguns parágrafos do novo catecismo. Né? A primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, a situação, é que não existe uma infalibilidade dos catecismos católicos. É claro que o catecismo romano, por ser promulgado por um concílio
todo um concílio que aprovou aquilo sob a ótica do Papa São Pio V. Né? É claro que é um catecismo muito mais robusto e, portanto, todos os outros catecismos têm como base este catecismo. Então, é claro que ele, em certo sentido, é superior pela sua profundidade, mas especialmente pela sua forma concreta de lidar com a fé. A forma concreta de não relativizar e de ser direto em relação aos pontos concernentes da fé católica. Mas não há uma infalibilidade dos catecismos, ou seja, os catecismos não são infalíveis. E a Igreja Católica, ela nunca afirmou isso. O que acontece é que nós, como leigos, devemos confiar na autoridade daqueles que são dotados do Espírito Santo, enfim, são sucessores do apóstolo, né, os bispos e o próprio Papa, para nos orientar a respeito da fé. Por conta disso, daí que vem a autoridade deles em escrever um catecismo, em lançar um catecismo. Por conta disso, porque é muito mais provável que eles tenham uma perícia muito maior no assunto do que as ideologias, do que os intelectuais que estão fora da igreja. Por conta disso, nós seguimos o catecismo mais por uma questão de esclarecimento e confiança paternal, mas não por uma espécie de, digamos, um segmento ou uma devoção cega sobre o que é o catecismo, sobre o que fala o catecismo. Neste caso, é muito importante deixar claro isso. Catecismos não são infalíveis. E por não serem infalíveis, é claro que eles são vulneráveis a problemas e a críticas. E aí que está o problema, né? As pessoas não entendem muito bem isso. Quando nós tentamos falar sobre algum problema na igreja, sobre algum documento, seja da igreja pós-conciliar, seja da igreja antes do concílio, que já aconteceu na história da igreja vários problemas em relação àquilo que foi declarado, as pessoas não compreendem e acham que nós estamos agindo muitas vezes com uma fé ou com uma falta de humildade. Mas não é esse o caso. A questão é que nós podemos, sem dúvida nenhuma, desde que abertos a um discernimento, a uma sabedoria, estabelecer uma leitura crítica sobre esses textos, observando a ortodoxia deles, ou seja, a sua legitimidade e fidelidade à fé católica. Só por isso nós não devemos, de nenhuma forma, sufocar qualquer tipo de debate a respeito dos textos do catecismo católico, do catecismo da Igreja Católica. E, pelo contrário, nós devemos incentivar esses debates com responsabilidade, com virtude, com humildade, com muito estudo e, é claro, uma vida espiritual sólida e reta para que você não caia nas tentações do demônio de querer interpretar aquilo ao seu prazer, enfim, ao seu modo. Portanto, voltamos aqui então ao Catecismo de João Paulo II. É claro que ele traz luz às questões contemporâneas, aos problemas modernos, onde nós, hoje, católicos do século XXI, ainda enfrentamos, talvez até com mais intensidade, questões de ideologia de gênero, questões sobre o aborto, a própria discussão a respeito da dignidade da pessoa humana, sobre, por exemplo, os presos, né, aqueles que estão em cárcere por ter cometido algum crime, qual o tratamento deve ser dado a eles, enfim. Sobre essa ótica, o catecismo moderno, de fato, ele é muito esclarecedor, muito sólido e importante. Porém, isso não justifica tudo o que ele diz. Portanto, nós devemos considerar que o catecismo, construído por vários teólogos e bispos, possui também, é claro, uma mentalidade, por mais que seja indireta, que influenciou aquilo. Então, se você colocar muitos autores na mesma mesa para construir um livro, é natural que vai ali, mesmo que eles não queiram, sair um pouco das suas influências de pensamento teológico, filosófico, naquele escrito. E também uma espécie de diplomacia da Santa Sé em não ofender ou entrar em conflito ou multiplicar o conflito geopolítico existente naquela época. E um dos maiores problemas que, inclusive, esse livro do Michael Hines me parece que aponta é justamente um dos parágrafos onde o Catecismo de João Paulo II diz, né, e afirma, abre aspas, parágrafo 841, que os muçulmanos, né, afirma que os muçulmanos adoram conosco o Deus único e misericordioso, fecha aspas. Ou seja, aqui
muitas vezes colocando uma afirmação ambígua. Mas espera aí, se eles adoram conosco, então qual que é a necessidade deles se converterem à fé católica? Se a diferença entre as religiões abraâmicas, né, judaísmo, islamismo e cristianismo, foram simplesmente diferenças exotéricas, ou seja, diferenças na forma, no rito, na exterioridade, na estética, mas a essência é a mesma coisa, qual que é a necessidade então da Igreja Católica buscar a conversão dos povos como o nosso Senhor pediu no Evangelho? Então, de fato, veja como esse parágrafo é problemático. Seja você um católico conservador ou um católico tradicional, é um parágrafo difícil de se explicar. E o que muitas vezes eu vejo aos católicos conservadores, ao invés de enfrentarem o problema, de buscarem realmente uma solução, uma discussão sobre aquilo, eles ignoram, deixam de lado. Não, peraí, não vamos questionar o catecismo não, porque se questionar daqui a pouco a gente vai estar entrando em cisma, então vamos deixar o problema da forma como está. Mas como assim? Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio na Terra, ele não fez assim contra os judeus, contra o povo hebreu que estava perdido no pecado. Não vamos mexer com eles não, vamos criar aqui a nossa igreja, mas vamos deixar eles lá. Não. Nosso Senhor, desculpa aqui o termo, inclusive esse termo quem utilizou foi o próprio Pedro Fonseca, que saiu do Centro Dom Bosco. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para colocar a mão na merda, ou seja, para resolver o problema, para sujar as mãos com seu sangue e para resolver o problema. Neste caso, eu vejo muito católico conservador que busca simplesmente ignorar os problemas, deixá-los de lado, e é claro, se um tradicionalista vier e apontar os erros, ele já é taxado de cismático, herege, e todos esses adjetivos carinhosos que os conservadores têm em comum com os revolucionários e com os teólogos da libertação. Bom, neste caso então a gente pode refletir aqui. Será que é de fato importante uma espécie de amor ao catecismo, ou pelo menos aos bons homens que construíram com boa intenção esse novo catecismo, porém, ao mesmo tempo desse amor, dessa humildade filial, também não ter uma espécie de revisão analítica em relação a certos pontos? Será que nós católicos também não podemos ser convidados a essa revisão caridosa com base no magistério da Igreja Católica? Fica aí a questão e a necessidade de se refletir sobre esse tema. Outro ponto é que, de fato, o Centro Dom Bosco é um centro muito polêmico que utiliza do marketing para atingir seus objetivos. Nós não podemos excluir ou minimizar a existência do Centro Dom Bosco simplesmente porque você não concorda da forma que eles fazem propaganda. Eu também não concordo, muitas vezes, da forma como eles se portam. Na verdade, na maioria das vezes eu acho cansativa a forma como eles lançam esse combate. Não acho nem um pouco inteligente. Mas eles são capazes de trazer para a língua portuguesa e de gerar toda uma biblioteca católica que antes nós não tínhamos acesso. O boom da editora do Centro Dom Bosco, que aconteceu também ao mesmo tempo com outras editoras do Brasil, há mais ou menos uns 10 anos para cá, de uns 10 anos para cá, deve ser louvado. Neste caso, eu não posso reduzir um centro, um espaço, um grupo, simplesmente por conta de alguns erros e não considerar as virtudes, as coisas boas que também saíram dali. É justamente isso que eu estou vendo nos católicos conservadores. Eles estão simplesmente atacando o Centro Dom Bosco, esquecendo de que, muitas vezes, eles mesmos possuem livros do Centro Dom Bosco na sua prateleira de livros, na sua estante. Então, assim, na hora de ter o trabalho de editar, de traduzir, de gastar dinheiro, de vender o livro, porque o livro não dá lucro no Brasil, né? Quem pensa nisso está errado. Nesse caso, todo o problema, toda a dificuldade, o trabalho, esquece se eles tiveram ou não. O que importa é que eu não concordo da forma como eles divulgam os seus livros ou divulgam as suas obras, ou quem eles convida para dar aula no Centro Dom Bosco. Inclusive, muitos católicos que hoje estou criticando, que já estiveram no Centro Dom Bosco e que alimentaram de muita doutrina que o Centro Dom Bosco divulgou pela internet. Então, assim, um pouco irônico e, ao meu ver, muito desonesto isso. Eu não concordo com o Centro Dom Bosco em muitos aspectos, mas acredito que as pessoas estão mais atacando esse novo livro por conta do tom da propaganda do que de fato em relação a uma atenção profunda sobre o assunto. É uma tentativa de fugir do assunto. Vamos atacar
o agente e não a ação, ou pelo menos não a essência da ação. Né? É uma forma burra, ao meu ver, de desenvolver esse combate. E é claro que o Centro Dom Bosco, muitas vezes, ele fica sempre em risco de transformar uma reflexão teológica, intelectual, espiritual, numa polêmica simplista e militante. E aqui está, justamente, né, uma reflexão, porque será que essa forma como o Santo Dom Bosco desenvolve seu pensamento não fecha mais portas do que poderia abrir? Se você pegar, por exemplo, um tom de comparação, a diferença de maturidade entre os movimentos tradicionalistas dos Estados Unidos para os movimentos tradicionalistas do Brasil, você vai perceber a diferença, porque que lá tem muito menos resistência e floresce muito mais do que no Brasil. Porque lá eles não se fecham tanto em bolhas, ou pelo menos, em certo sentido, não me parecem polemizar à toa, e sim desenvolver um debate com uma maturidade emocional maior do que grande parte dos tradicionalistas brasileiros. Aí está também um problema que eu vejo, que obviamente concordo com aqueles que criticam a postura do Centro Dom Bosco e de outros centros que possuem uma semelhança na atitude, na ação e no comportamento. Né? De qualquer forma, isso não justifica a imaturidade de certos influencers. Tem páginas super infantis que já foram refutadas inúmeras vezes, como por exemplo aquela página Santa Carona. Pô, cara, é uma coisa, um gordinho super infantil, que inclusive uma vez saiu falando sobre a missa do rito antigo, né, que a missa do rito antigo não é a missa de sempre, que ela é uma missa do século XIV, do século XV, enfim. E depois foi desmentido pelo professor Lucas Lancaster, que é um historiador da igreja. Então, assim, esse tipo de perfil não deve nem ser levado a sério. Né? Páginas de zoeira da igreja católica, de memes católicos, bombando contra o Centro Dom Bosco, porque, olha, os caras estão contra o Papa, João Paulo II. A infantilidade do debate católico no Brasil gera esses problemas. E aí eles querem apontar o erro apenas para o tradicionalista, que é imaturo na divulgação. E esquecem que vocês também são imaturos, muitas vezes na hora de tratar o problema, com memes, com piada idiota, né? E sequer tem a capacidade de interpretar uma linha de um livro mais ortodoxo da Igreja Católica. Um ponto que também vale a pena ser levado em consideração é que sempre existiu divergências teológicas na história da Igreja Católica. Na verdade, a doutrina católica ela foi muitas vezes esclarecida a partir das divergências. Então, por conta das divergências é que se elegeram concílios, sínodos, para repararem essa divergência e assim deixarem de maneira mais clara aquela verdade. Portanto, a divergência por si só não é problemática. Então não é porque uma pessoa talvez possa, de uma maneira humilde, claro, e filial, divergir de alguns pontos que aconteceram no pontificado de João Paulo II, que ele seja um católico cismático e herege, meu Deus do céu. Não é porque São João Paulo II foi canonizado santo que ele acertou 100% seu pontificado em seu material, enfim. Aí que está o problema de reduzir a obra a uma pessoa ou ao carisma da pessoa. O próprio Santo Tomás de Aquino, que é o maior dos santos, o mais douto entre os santos, não teve, por exemplo, ferramentas suficientes para falar sobre o dogma da Imaculada Conceição, da Imaculada Concepção de Nossa Senhora. É claro que na época não era dogma ainda, mas ele não teve ferramenta suficiente e não falou sobre isso, não garantiu esse dogma sobre o seu ponto de vista teológico. Bom, se for assim, então São Tomás de Aquino está errado, deve ser excluído, né? Ou eu não posso criticar esse ponto de São Tomás de Aquino, claro, baseado em outros santos, mas de que ele não alcançou uma verdade que depois a igreja reconheceu que era verdade. Eu não posso comparar então com João Paulo II, dizer que foi um papa bacana, ok, mas que também teve alguns erros ou deixou de acertar alguns pontos. Não posso falar isso? Aí que está o problema. Aí que está a falta de compreensão e de conhecimento acerca da história da Igreja Católica, da filosofia grega que leva muitas ferramentas para o cristianismo e, é claro, também da própria teologia e discussão a respeito sobre o magistério da Igreja Católica. Né? O próprio
Bento XVI afirmava muito isso, né, com aquele seu aspecto da hermenêutica, da continuidade, de que a fé se constrói, em certo sentido, também na base do diálogo, na base do debate, né, e não simplesmente num silêncio imposto por um medo. E muitas vezes essa frase ela é interpretada e aplicada aos tradicionalistas, mas quem não quer discutir, quem não quer debater são os conservadores, porque é o que parece, segundo eles, tudo que vem depois do Concílio do Vaticano II é a Igreja, e o que veio antes é simplesmente uma memória. Né? Bom, concluindo então, né, ficou mais longo do que eu imaginava, a ideia central não se trata explicitamente de negar o catecismo ou de um material produzido por papas ou por bispos, mas de lançar luz a um debate de maneira madura e honesta, de reconhecer que esses materiais não são por si só infalíveis, porque a própria Igreja nunca os decretou como infalíveis. Considerar também a necessidade de uma reflexão e de um estudo sério, honesto, e especialmente de um tratamento para com o seu oponente de maneira adulta, e não com memes, com piadinhas ou com comparações absurdas, como vi, por exemplo, um padre, que não vou citar o nome, um padre famoso, dizendo que os caras lançaram um livro, por exemplo, que é no mesmo tom de que, abre aspas, como sua mãe é Kenga, fecha aspas. Não é esse tom. E não adianta se você é padre ou não, usa batina ou não, você pode errar e errou, né, sobre esse problema, né, polemizando e gerando mais propaganda e marketing para o Centro Dom Bosco do que vocês esperavam. E é claro, com isso eu quero especialmente convidar as pessoas a lerem de fato o catecismo, mas a avaliarem ele de acordo com outros elementos da tradição católica. Não acharem que simplesmente um documento é toda a tradição católica, mas de que é apenas um dos elementos que a compõem. E é claro, notar quando existir ali alguma peça solta que mereça ser ajustada. O próprio catecismo de João Paulo II sofreu um ajuste com o Papa Francisco. O catecismo original, em sua forma original, ele reconhece a licitude da pena de morte. A Igreja Católica sempre foi favorável à pena de morte a alguns criminosos, a alguns tipos de crime. Porém, o Papa Francisco tirou isso. Então aí fica a questão. O Papa Francisco errou porque ele discordou de João Paulo II? Então ele cometeu um erro gravíssimo. Né? Mas o catecismo também não é infalível. Né? Qual foi o erro de Francisco então? Então assim, fica aí o debate para vocês compreenderem que essa questão é muito mais profunda do que a internet mostra. E é claro que assim que eu receber o livro, eu vou ler e comentar com vocês a respeito de alguns pontos que valham a pena ser considerados e comentados, enfim. Obrigado pela atenção de vocês e pela paciência. Abraço, até a próxima.